O excesso de informações está bloqueando o sucesso de muitas pessoas. Eu vou repetir para você. O excesso de informações está bloqueando o sucesso de muitas pessoas e eu vou explicar como isso acontece para você agora e como você se livrar disso. Mas antes eu quero agradecer você por estar aqui, a sua gentileza de estar presente, participando aqui. Se ainda não se inscreveu, se inscreve, se não me segue, já começa a seguir. E vou te pedir um grande favor, dá um like, coloca um coraçãozinho, coloca um emoji no comentário, compartilhe, porque esse ambiente que nós estamos aqui, o ambiente digital, ele é administrado por algoritmo. Então, quanto mais você se manifestar aí, ele vai entender que esta mensagem tem alguma relevância e vai mandar, entregar essa mensagem para mais pessoas. Não é porque eu faço questão dos likes, mas é porque o algoritmo faz. Então, aqui a gente pode um ajudar o outro. Eu ajudo você trazendo um conteúdo de valor e você compartilha, você se inscreve, você faz um comentário e você dá um like, dá um joinha, dá um coraçãozinho aí que não vai te custar nada. Mas eu dizia para você que o excesso de informações tem bloqueado o sucesso de muita gente. E quando eu falo isso, eu tiro essa forma de falar para você, essa informação, dos atendimentos que eu faço já há mais de 30 anos, tanto presencialmente na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas, quanto na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Trabalho com desenvolvimento de pessoas aí mais da metade da minha vida. E eu digo para você que nos atendimentos online eu percebo a mesma coisa. Pessoas com a cabeça entulhada de informação, mas que essas informações não têm nexo, não têm ligação de uma coisa com a outra. A pessoa se torna uma espécie de um zumbi, uma espécie de um papagaio falante que tem um tantão de informação, já chegam ao meu consultório até com o diagnóstico pronto. E na maioria das vezes é um diagnóstico que não bate com aquilo que muitas vezes a própria pessoa chega à conclusão. Então, nós vivemos um momento em que a riqueza de informações pode se transformar numa pobreza total, porque se as informações vão se encaixando na cabeça da pessoa, como se fosse uma colcha de retalhos, pedaços alinhavados e costurados aleatoriamente, isso acaba, ao invés de ajudar a pessoa a ser bem-sucedida, acaba travando a pessoa. Eu tenho recebido, então, muitas pessoas nos atendimentos em que buscam ajuda e ao fazer toda a anamnese, ao passar pelo processo comigo, seja da psicanálise, seja de terapia breve, até mesmo casais estão contaminados pelo excesso de informações. Diga-se de passagem que a maioria das informações elas são desprovidas de fundamentação e as pessoas não têm nem condições de perceber se tem fundamentação ou não. Então nós tivemos esse boom aí da inteligência artificial, das plataformas digitais, das redes sociais, e ao mesmo tempo isso tudo veio num ambiente em que as pessoas em geral, a maioria, não tinha um certo preparo, até mesmo intelectual, para lidar com essas informações e organizar essas informações de uma maneira mais lógica, didática na própria cabeça. Então é muito comum você ver hoje pessoas falando de física quântica, quando na verdade não sabem nem como funciona a física newtoniana, por exemplo, sabe? Não, o tempo todo. Pessoas citando o estoicismo sem nunca terem estudado os principais intelectuais dessa corrente filosófica. Gente misturando filosofia com autoajuda, misturando religião
com ensinamentos questionáveis sobre prosperidade, e as pessoas fazem isso não é por algum tipo de maldade, não, é por pura bagunça e excesso de informações. Então é muito importante que as informações sejam buscadas e de alguma maneira organizadas de uma forma mais lógica, com nexo, com uma conexão entre uma coisa e outra. Mas como tudo vem muito resumido e muita repetição, é muito Ctrl+C, Ctrl+V, é muito blá blá blá, isso acaba trazendo para as pessoas muitos problemas. Vou lhe dar um exemplo agora. Eu atendi uma pessoa que chegou ao consultório e é gente que eu conheço já há muito tempo, que eu tenho a honra de atender em vários processos, e essa pessoa chegou se dizendo profundamente triste. E eu perguntei por que ela se sentia triste, e ela dizia, estou num processo de questionar tudo, não sei o que e tal, mas ao analisar os meses anteriores na vida daquela pessoa, foi uma pessoa que engoliu um tantão de palestras aleatórias de gente famosinha que sai fazendo palestra por aí, conteúdos de espiritualidade, conteúdos de autoajuda, conteúdos de tudo quanto é tipo, que esse montão de conteúdo, de informações, fez muito mal para essa minha paciente. Agora, ela é um caso em centenas que eu venho atendendo já há muito tempo. Ou seja, o excesso de informações, se as informações não tiverem um encadeamento, uma lógica, um motivo para que a pessoa busque aquelas informações, isso fica ocupando a mente da pessoa de uma maneira que acaba levando a pessoa a cair numa armadilha sinistra. A armadilha é a seguinte: conhecimento não ocupa lugar. Sim, conhecimento é diferente de informação. Tem muita gente falando sobre coisas que não sabem, que não têm conhecimento, e até de coisas que têm conhecimento. Porém, o que acontece? Informação, ela, para ser transformada em conhecimento, ela não é assim, acontece automaticamente. Você tem dados na natureza de qualquer universo que você está pesquisando, na economia, na espiritualidade, na administração, na psicologia, na medicina, na literatura, você tem dados. Você precisa transformar esses dados em informações para somente depois, num processo mental, esse tipo de informação, ou localizados por áreas, sejam transformados em conhecimentos, até que eles sejam, vamos dizer, testados, sejam escrutinados de alguma maneira. Então, essa montanha, essa avalanche de informações, ela está fazendo muito mal, porque a maioria das pessoas que estão adoecendo não tem um senso crítico para analisar. Quando eu falo senso crítico, não é criticar os outros, pessoal. Senso crítico é uma capacidade de análise, de fazer ali uma interpretação, de fazer ali, de alguma maneira, uma abordagem que possa gerar um conhecimento. Então, é claro, eu busco informações dentro das áreas profissionais que eu atuo, ou dentro de áreas que eu gosto muito, que eu aprecio, mas eu busco isso de uma maneira encadeada, uma informação se encaixando na outra. Se a gente ficar rodando feed de rede social o dia inteiro, a cabeça da gente vira realmente, aí, como diz aqui em Minas Gerais, um angu de caroço. Ou seja, vira uma bagunça. E o que eu lamento dizer, pessoal, isso aqui é um alerta, não é crítica, é um alerta, porque parte da minha atuação no consultório, atendendo líderes, pessoas, gerentes, gestores, atendendo pessoas de todos os tipos, desde motoristas de aplicativos, donas de casa, pequenos empreendedores, grandes empreendedores, brasileiros, também estrangeiros, desportistas, artistas, pessoas que já são mais velhas, pessoas que são mais novas. Eu atendo vários espectros de pessoas. E o que eu estou notando? Uma dificuldade em lidar com as
informações que chegam às toneladas. Então é preciso que você faça uma análise. Essa conversa minha aqui, repito, não é uma crítica, é uma prestação de serviço para que você não adoeça. E muitas pessoas estão adoecendo não é porque sabem muito, não é por isso, mas é porque o excesso de informações desencontradas está exatamente bloqueando o sucesso da pessoa. Gente que poderia estar com a empresa muito lá na frente, com mais lucratividade, mais resultado, mais prosperidade, a empresa está encroada. Encroada também é um termo nosso aqui de Minas Gerais. É um bolo que não cresceu na hora de assar. Então a empresa não vai para frente. Certo? A pessoa poderia muitas vezes estar num relacionamento afetivo melhor, mas não está porque a cabecinha está cheia de informações. Relacionamento é assim, para conquistar a mulher tem que fazer isso, para conquistar o homem tem que fazer aquilo, para fazer não sei o quê, quer dizer, um tantão de coisa absurda e muita gente posando de guru na internet para ensinar coisas que eles não têm nem para eles. Então nós vivemos um momento em que parece que os internos de um hospital psiquiátrico, de um hospício antigo, tomaram as chaves da diretoria do próprio hospital psiquiátrico. Houve uma inversão. Então é preciso que você desenvolva o quê? O bom senso, a serenidade. Por que você não faz um bom curso numa boa universidade comprovada e larga de lado esses cursinhos meia boca de finais de semana, esses cursinhos que você compra na internet e eles já vêm lá um tantão de apostila, de texto coletado de um lugar para outro e já vem seu certificado pronto para você pregar na parede. Sai dessa, vai estudar de verdade, vai fazer uma pós-graduação numa boa instituição, pague bem, contrate um curso bom, porque o curso barato você já pode ter certeza, ele não tem qualidade. Vá para o convívio com professores de alto nível, saia dessa ilusão absurda de ficar comprando esse monte de curso em plataformas que você nunca vai estudar e você só vai lá e imprime o seu diploma, seu certificado para você pregar na parede. Saia dessa armadilha. Não pense que você vai virar, por exemplo, um psicoterapeuta porque você fez um curso de final de semana. Não pense que você vai virar um cantor porque você participou de uma oficina online em qualquer momento. Não pense que você é um escritor só porque você jogou na inteligência artificial e ela montou os textos para você e que você vai ser um best-seller meia boca também. Não existe isso. Então, nós temos que parar de ser vítimas, você e eu, de quê? Do excesso de informações. Fale isso para os seus filhos, oriente seus amigos e você seja o exemplo. Agora, é claro, se você quer se tornar um especialista, busque conhecimento e leva tempo. Eu sempre digo para as pessoas, eu trabalhei muitos anos na Universidade Federal, onde fiz meu doutorado, pós-doutorado. O que eu falo há muito tempo para os alunos, para as pessoas que eu oriento, nas bancas de mestrado, doutorado que eu participo, a convite aí de universidades do Brasil inteiro, o que eu falo? Que você se colocar ou você chegar no nível de conhecimento que você realmente se torne uma pessoa referência na sociedade, não é um curso, é um percurso. É preciso ter uma história, um tempo de maturação. Não se transforma em mestre de uma hora para outra. Por isso que eu estranho da noite para o dia aparecerem gurus, mestres ensinando tanta coisa, ter prosperidade. Você olha para essas pessoas, eles não têm nem idade para ter lido as principais obras, nem tempo para terem colocado em prática. Como que alguém que não tem nenhum resultado financeiro, da noite para o dia quer ensinar os outros a se tornarem milionários? Informações em excesso. Eu tenho um monte de informação, vou pegar essas informações, vou falar para os outros. Isso não é didático, isso não é pedagógico, isso não é algo útil para ninguém. Então, pessoal, com todo respeito, todo carinho, estou falando para você com muita franqueza, como prestação de serviço, repito, para que você não adoeça mentalmente. Repito também, não é conhecimento que adoece as pessoas mentalmente. O que adoece as pessoas mentalmente é o excesso de informações desencontradas,
colcha de retalho, blá blá blás infinitos que estão entupindo a cabeça de muita gente. Prefira o silêncio, prefira um lugar em que você fique em silêncio do que o dia inteiro você se deixando martelar com vídeos, com podcasts, com conteúdos que não te levam a nada. Selecione. Tem os bons e tem os ruins, e estamos todos misturados no mundo virtual. Você tem que ter muito discernimento, muita visão crítica para fazer isso aí. Bom, hoje eu quis trazer para você aqui uma conversa muito amigável, muito amorosa e um alerta sério de que, a respeito de que o excesso de informações tem bloqueado o sucesso de muita gente. Espero que não seja o seu caso. Depois você comenta comigo aí se você conhece alguma pessoa numa situação semelhante ou se você eventualmente tenha caído nessa situação. Muito obrigado, compartilhe se for útil esse conteúdo. Abraço do Aloysio Alves e até a próxima!